Seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso do Atos. Você já sabe, durante todo esse programa, muitos vídeos foram gravados para que você pudesse ter um contato maior com Deus e o conhecimento ainda mais aprofundado das Escrituras. E hoje eu quero conversar com você a respeito de um dos muitos temas que são muito importantes na Bíblia: o Espírito Santo e a minha e a sua necessidade de reavivamento. Não sei se você sabe, mas o livro de Atos foi um livro encomendado. Lucas escreveu o livro para um homem chamado Teófilo. O objetivo de Lucas era revelar para Teófilo como um testamento, uma espécie de testemunho para ele e para as pessoas que leriam aquela carta a respeito das coisas que aconteceram logo depois que Jesus subiu aos céus. A verdade que nós temos é um grande testamento do que Deus é capaz e foi capaz de fazer na vida de pessoas comuns. E por que eu estou falando isso para você? Porque todos eles eram jovens. Sim, antes que você pense que os apóstolos eram pessoas idosas, com aquelas barbas brancas, cabelos grisalhos, eu quero convidar você a olhar para o livro de Atos como uma descrição de coisas que aconteceram na vida de jovens. Não sei se você sabe, mas quando Jesus convidou os discípulos um a um para serem seus íntimos seguidores, todos eles eram muito jovens. O mais novo, 18 anos, o mais velho, 25. De maneira que quando Jesus Cristo subiu aos céus, cerca de 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos e meio depois, todos eles ainda eram muito jovens. Talvez você esteja acompanhando esse trecho da nossa entrevista hoje pensando assim: nossa, mas eu tenho essa idade. Quem sabe você que está me ouvindo tenha 18, tenha 19, 20, 22. Pois é, foram pessoas da idade como as que você possui, que fizeram grandes coisas, das quais eu e você, todas as vezes que lemos a Bíblia, ficamos extremamente admirados. Não é à toa que boa parte dos eruditos, ao falar sobre o livro de Atos, costuma dizer que o livro de Atos não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo, numa prova incontestável do que Deus é capaz de fazer na vida de pessoas que decidem se entregar a Ele. E aqui vai a primeira coisa que retiro de lição geral desse livro que, para mim, é visceral para compreendermos o papel do Espírito Santo. Deus não escolhe apenas capacitados, mas Deus escolhe, sobretudo, disponíveis. Não adianta nada saber muitos idiomas se você não estiver disponível para ouvir a voz de Deus. Não adianta nada ter várias habilidades e talentos se eles não forem todos depositados e disponibilizados para a missão. Entende agora? Deus capacita pessoas que não são capacitadas, mas Deus só faz isso com quem se permite ser escolhido para o trabalho do Altíssimo. E foi isso que aconteceu. No capítulo 1 do livro de Atos, a Bíblia começa narrando Jesus Cristo orientando os discípulos a que permanecessem em Jerusalém logo depois da sua subida aos céus, porque algo extraordinário aconteceria. E de fato aconteceu. Quando nós olhamos para o capítulo 1 e o verso 8, Jesus Cristo faz uma promessa. Perceba que os discípulos estavam preocupados, querendo saber quando é que Jesus, enfim, estabeleceria o seu reino, na cabeça deles ainda restabelecendo o reino de Israel. Mas essa não era a preocupação de Jesus. Jesus queria que outra coisa, um fenômeno ainda mais poderoso acontecesse. Então, depois de Jesus orientar a eles que eles permanecessem em Jerusalém, Jesus dá uma breve orientação, quase que uma repreensão. Ele diz assim, olha, versículo 6, vocês não precisam saber nem o tempo, nem a época em que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, vocês não precisam saber nem o tempo, nem a época em que eu vou voltar. Isso para vocês é importante, mas tão ou mais importante do que saber esse momento crucial da história da humanidade é vocês estarem preparados para ele. Então, no versículo 8,
nós vemos um dos trechos mais importantes em relação ao reavivamento e à presença do Espírito Santo. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus Cristo, naquele momento, estava dando a chave para os discípulos. Primeiro, dizendo qual era o grande sonho de Jesus para todos aqueles que eram seus seguidores: serem divulgadores, propagandistas do Evangelho eterno. Contar para toda a humanidade que Jesus Cristo veio para morrer em seu lugar, a fim de dar a todos a vida eterna. Mas Jesus disse que para cumprir esse objetivo era necessário que algo importantíssimo acontecesse: que o Espírito Santo fosse derramado. E aqui está uma grande diferença na vida de alguém que tem e que não tem o Espírito Santo. Alguém que não tem o Espírito Santo é apenas alguém que fala a respeito de Jesus. Alguém que tem o Espírito Santo é alguém que vive Cristo Jesus na sua vida. É por isso que a Bíblia faz uma grande diferença entre aqueles que falam e aqueles que são testemunhas. Grave bem isso. Jesus não chamou você para discussões. Jesus chamou você para testemunhar. E só é possível nós sermos testemunhas se recebermos na nossa vida aquele que é capaz de viabilizar esse sonho de Jesus, o Espírito Santo. Quando você vai para o mesmo Lucas, que escreveu o livro de Atos, mas dessa vez no capítulo 11, no verso 13, Lucas deixa de maneira clara que o grande sonho de Deus para mim e para você é derramar sobre nós o Espírito Santo. Óbvio, sem o Espírito Santo nós jamais conseguiremos fazer o que Deus deseja que façamos. Sem o Espírito Santo jamais conseguiremos ser o que Deus deseja que sejamos. Mas mais do que isso, sem o Espírito Santo será impossível sermos transformados. E olha que impressionante, milhares, talvez milhões de cristãos têm se acostumado em suas vidas a viverem um cristianismo sem o Espírito, a falarem de Jesus sem poder. Podem até ser eloquentes, mas as suas palavras não trazem mais do que admiração pessoal. Não transformam absolutamente ninguém. Quando você olha para a história das pessoas que viveram uma intimidade grande com o Espírito Santo, como foi o caso de Spurgeon, Dwight Moody e tantos outros, o que você percebe é que todos eles, ao falarem sobre Deus, falavam com segurança, com convicção, mas, sobretudo, demonstravam em suas vidas a transformação que é capaz de ser vivida por alguém que verdadeiramente recebe o Espírito. Jesus deixou isso como condição primeira e essencial para que nós pudéssemos ser os seus discípulos. Ouça bem uma coisa, será impossível para você que está acompanhando essa transmissão, acompanhando esse vídeo, ser aquilo que Jesus deseja que você seja. Ser transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus, sem que primeiro seja derramado sobre você o Espírito Santo. É por isso que no ato do batismo, o ato em que nós morremos para o mundo e nascemos para o reino, Jesus faz uma distinção clara. Primeiro, o batismo pelas águas. Segundo, o batismo pelo Espírito. Porque enquanto que o primeiro é um ato simbólico, o segundo é um ato transformador. Existem muitas pessoas que são batizadas, mas em nada suas vidas estão transformadas. Por quê? Porque foram batizadas nas águas, mas não foram batizadas no Espírito. A isso a Bíblia dá o nome de reavivamento. Pessoas que depois de terem sido batizadas nas águas, declarando publicamente que aceitaram Jesus, decidem também ser batizadas no Espírito, clamando verdadeiramente a Deus para que Deus derrame sobre eles o Espírito Santo, para que, tendo o Espírito Santo em suas vidas, possam ser moldados à imagem e semelhança de Jesus, possam ser lapidados como diamantes brutos, revelando o brilho da glória de Deus em suas vidas. Quando isso acontece, coisas impressionantes são reveladas aos outros, não apenas a você. Você passa a ser uma pessoa mais amável.
Você passa a ser uma pessoa mais perdoadora. Você passa a ser uma pessoa com domínio próprio de seu temperamento, de seu apetite, das suas paixões mais íntimas que desagradam a Deus. Mas talvez a coisa mais marcante de alguém que recebe sobre si o Espírito Santo é que essa pessoa se torna uma rocha inabalável em sua fé. Podem vir inúmeras tempestades, podem vir tremendas tentações, mas ainda assim ela permanece em pé. Deixa eu fazer um desafio a você. Jesus Cristo está convidando você a clamar para que seja derramado sobre você o Espírito Santo. Para que você deixe de ser um cristão nominal e passe a ser de fato uma testemunha. Para que mais importante do que conhecer a Bíblia a fim de debater com as pessoas, seja viver a Bíblia a fim de revelar para as pessoas o que é de fato viver ao lado de Jesus. Lembre-se, Jesus Cristo chamou você para que você faça seguidores e não admiradores. Afinal de contas, a intelectualidade é um dom dado por Deus a todas as pessoas, mas a espiritualidade só é possível de ser vivida naquele que de fato anda com Jesus. É impossível andar com Jesus sem o Espírito. E quando você recebe o Espírito, ele imediatamente te leva a Jesus. É por essa razão que nós estamos vivendo um verdadeiro fracasso na vida de muitas pessoas que estão dizendo-se ser cristãs, mas não conseguem demonstrar Cristo, porque se esqueceram de que só é possível viver esse cristianismo puro e simples, se simplesmente recebermos o Espírito. Por isso, Jesus te convida hoje a clamar para que você possa viver e pedir o Espírito Santo na sua vida. A pedir com toda a intencionalidade do seu coração, para que ele derrame sobre você o Espírito. E isso acontece quando algumas coisas, alguns movimentos ocorrem na nossa vida. E eu vou dizer para você quais são eles. O primeiro deles é a oração. A chave para encontrar-se com Jesus Cristo em um relacionamento íntimo e sincero passa pela oração. Quando eu dobro os joelhos, Deus se levanta. Quando eu alço a minha voz aos céus, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir. Quando eu abro o meu coração para falar para Deus, eu encontro um céu aberto para ouvir e atender o clamor. Mas a oração também foi feita para que você, se relacionando com Cristo, possa conhecer a sua voz. Sabe, eu fico pensando que quando nós estivermos no céu, nós veremos Jesus Cristo e o reconheceremos, porque tivemos intimidade profunda com Ele. Além disso, o estudo da Bíblia é necessário, afinal de contas, foi o Espírito que inspirou os profetas a escreverem aquilo que eu e vocês deveríamos saber. Portanto, precisamos estudar a palavra de Deus, e quando isso acontecer, conheceremos mais a respeito daquele que veio para ser o meu e o seu Consolador. Quando isso ocorrer, todos nós viveremos uma vida de poder inquestionável e outros passarão a conhecer e desejar amar Jesus como você o ama. Quer viver no Espírito? Quer viver esse intenso relacionamento? Clame a Deus para que Ele possa derramar sobre você o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você possa recebê-lo na sua vida hoje, para que possa viver com Ele para todo sempre. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, por esse momento tão pessoal, particular e íntimo em que nós vivemos através desse vídeo. Quero pedir que o Senhor abençoe a cada ouvinte, a cada telespectador que está nesse momento acompanhando essa transmissão. Que possam receber de Ti o sincero, poderoso e verdadeiro reavivamento que provém pelo Espírito Santo. Pedimos a Ti, Senhor Deus, esta bênção. Em nome de Jesus. Amém.